Na pandemia, por exemplo, se você tiver... me diga quantas vezes você acha que a gente pediu fast food na nossa casa? Nunca. 2 vezes. Na Olha pandemia só. inteira. Na pandemia inteira. Aham. Porque é uma pizzaria que a gente queria conhecer, Sim. né? E o sushi que foi uma vez que a gente pediu até a gente aprender a fazer. Então, assim, nós não temos esse hábito de fast food, nunca tivemos. Desde pequenos, eu sempre fiz papinha, sopinha em casa, né? Eu nunca comprei sopinha pronta para eles. Então, eu já trago isso também, essa base familiar de ter uma boa alimentação, né? Porém, tem coisas que a gente vai aprendendo depois. Porque se eu tivesse aprendido antes, quando o Gabriel nasceu há 18 anos atrás, tivesse essa mentalidade, ele não ia ter passado pelo processo de obesidade que ele passou e ter sofrido bullying como foi. Então, assim, nós somos seres que estamos sempre abertos a aprender. Então, acho que isso é muito importante para todo mundo. Você precisa estar aberto a mudanças, você precisa estar aberto a novos conhecimentos, porque isso vai te agregar muito valor e vai trazer benefícios não só para você, mas para quem você ama. E foi o que aconteceu com a gente. Então, a partir do momento que a gente descobriu melhores formas de se alimentar, né? Melhores formas de colocar o nosso corpo em movimento, foi onde tudo mudou, né? E a partir dali, o Gabriel aprendeu a fazer o seu próprio alimento, então hoje ele se vira, ele faz o alimento dele, porque ele tem uma dieta específica por causa do fisiculturismo. E hoje ele já até compete, né? Compete, ele Então- competiu ano passado, ele está se preparando agora, dia 25 vai ter mais uma competição, ele está em Paranaense. E processo. imagina, é um processo, a gente está falando, né, de uma pessoa que tá um garoto de 18 anos? 17? 17, vai fazer que saiu da 18. obesidade e tá no mais top que a gente considera, né, dentro da educação física, que é o fisiculturismo, que é você tem que a X água, você precisa beber X água. É uma restrição Ajustado. muito ajustada. Então a mentalidade foi uma chave. Desde pequenos, eu também, e sempre eu e o Júlio incentivamos eles a atividades físicas, né? Então, era judô, era futebol, era basquete. E eu, como mãe, sempre levando para cima e para baixo, para até achar o esporte que ele gostava, né? Que ele gostasse mais, que se adaptasse mais ao físico dele. E foi quando o Júlio levou ele para academia, apresentou a academia para ele. E de começo ele não gostou, porque ele ficou todo doído, né? No outro dia e tal. Mas daí, a partir do momento, né, que ele Insistência daí. a insistência, que ele falou, eu quero ir, ele foi, gostou e deu tudo certo. Então, assim, nós como pais, como casal, a nossa obrigação é apresentar o mundo aos nossos filhos, apresentar as coisas aos nossos filhos, né? Testar hipóteses, né? E Sim. deixar que eles escolham o que é melhor para eles, né? Dar essa A autonomia. regra pra lá em eles. casa é sempre assim, a gente testa uma hipótese por um determinado tempo, porque a gente sabe que a estrutura mental, o nosso cérebro, ele está programado para aquilo que é conhecido, confortável e conveniente. Então você imagine sair desse circuito do conhecido, confortável e conveniente, ele vai entrar num estado de defesa que é natural do cérebro. Então a nossa regra lá em casa é assim: primeiro, testar hipóteses. A gente vive enchendo o saco um do outro, fala, tem um negócio diferente aqui, Vamos testar o arroz vermelho, agora o arroz preto, agora o moyashi, agora não sei o que e tal. E não pode dizer não, você tem que testar. E esse testar é testar por um tempo. Então, se você, depois de um determinado tempo, você falar que não curte, tudo bem, a gente respeita. Porque a gente ouve muito isso na atividade física, a pessoa fala, eu odeio academia. Sim. Existe 1 milhão de possibilidades de certeza. você fazer dança, pula, dança. Só que, para poder chegar nesse ponto, a gente precisa testar essa hipótese e manter a pessoa ali por um tempo. E foi o que aconteceu com o Gabriel. A minha filha, por exemplo, ela não curte academia. Só que ela adora dançar, Olha só. ela adora os jogos de uma forma geral, ela adora o vôlei e tal. Vôlei. Então, até você conseguir encontrar aquilo que você gosta, a gente tem que se expor. Tem um filósofo que fala um negócio legal, que dá meio nó na cabeça quando a gente vai pensar, mas basicamente é assim: tudo que existiu em essência, alguém teve que pensar nessa mesa, nesse microfone, naquele copo, para que depois ele viesse a existir. O ser humano, ele não tem isso. A gente precisa primeiro existir para depois descobrir a essência. Então eu tenho que brincar com o skate para dizer, não gosto do skate. Aí eu fui lá pro futebol, aí eu testei o futebol, não curti o futebol. O vôlei também não. Agora eu me encontrei na academia. Eu me encontrei fazendo, então, esse teste da hipótese, ele é extremamente importante. Então o ser humano é o único na natureza que precisa existir para depois descobrir a essência. E as pessoas não saem de casa, elas não querem sair do sofá delas, elas querem continuar no conhecido, confortável e conveniente. E muitas vezes emitem a opinião sem nunca nem ter testado. Sem nunca ter testado, né? E fala assim, isso é uma das coisas que a gente passa muito na academia, né?
Na academia convencional, a pessoa já chega assim: eu odeio isso aqui. O médico me mandou para academia, ou eu tô vindo porque eu preciso emagrecer, mas eu odeio isso. Então já começa com aquele bloqueio, né? E a gente vê um pouco diferente quando eles começam a entender o processo. E assim, quando a pessoa fala que odeia, você já tem que criar alguns gatilhos que vai melhorar um pouco desse processo dentro da academia, né? Que vai fazer eles, por exemplo, até eu costumava fazer isso muito com as meninas. Jogava ela lá, vamos lá, para uma aula de dança. Vai fazer musculação, mas vai dançar. Criou amizade com a galera. Elas iam para academia, às vezes, nem por conta tanto de treinar. Mas ela estava lá, fazia aula de dança. E aí, quando estava sendo agora, vem treinar. Então, já aproveitava o processo. Então, a gente também, como profissional, né? A gente tem que sempre estar esperto, assim, analisando esse perfil dessa pessoa, né? Porque somos um ser multifatorial, né? Eu digo sempre que o professor de educação física, o pai, um dono de empresa, enfim, ele deve ser meio sempre pensar assim, né? Imagina que eu tenho aqui um painel de comando e no painel de comando eu vou mexendo aqui nos botõezinhos para encontrar a sintonia. E a gente tem um hormônio que tem papel de neurotransmissor muito interessante, que é a ocitocina. A ocitocina é o hormônio que gera empatia nas pessoas. E às vezes quando a pessoa vem com essa ideia do eu odeio, ele vem bloqueado na ocitocina. Então às vezes um jogo interessante que a gente tem é de largar o cara no meio mesmo, pegando amizade, porque esta amizade gera um circuito muito grande. Eu sempre falo para a Simone que a Simone tem um potencial de gerar essa empatia nas pessoas, porque ela é simpática, ela é bonita, ela fala de um jeito gostoso. Sim, e é o que hoje a gente está vendo nas redes sociais, as pessoas se aproximam dela, e é assim, não é raro da gente estar na academia e as pessoas se aproximarem dela e falar assim, eu gostei de você. E esse processo de influência que ela tem é uma coisa que é muito forte nela, que é uma coisa que a gente tem que explorar. E lá na atividade física, às vezes o professor tem que fazer exatamente isso. Se você for contra, você está só sintetizando, concretando ainda mais aquela ideia que a pessoa tem. Agora, quando você começa a dizer, mas vamos testar isso aqui, vamos testar aquilo ali, daqui a pouco a pessoa está no circuito da ocitocina, aí o próprio corpo faz. E eu sempre falo para as pessoas assim, muita gente me procura, por causa da nossa história de família, e diz assim, qual foi o grande argumento que vocês usaram para a mudança? E a minha resposta para as pessoas é sempre a mesma, não teve argumento nenhum. A gente só tirou as desculpas da frente, o sucesso aconteceu automaticamente. Às vezes o que a gente precisa fazer é, para de dar desculpa, pronto, acabou. Simples assim. Aí o argumento pode vir como um reforço. Sim. Né? E como que é, por exemplo, vamos supor, festa de família. Aquela mesa, né? Com vários alimentos. Como que é para a família Luckman? Falei certo, gente? Família Luckman, né? é isso mesmo. Tô aprendendo, gente. Como que é para a família Luckman quando tem a festa de família? Quando ela é em casa, a gente já sabe, né? A balança tá lá, a gente já faz as coisinhas nas porções mais ou menos exatas, né? Mas quando a gente viaja, né? Geralmente a gente viaja para casa da minha sogra, é sítio, né? Interior, tem aquele família leite de direto alemães, da teta da vaca. Queijinho colonial. Várias geleias. Conheço muito bem. Fogão a lenha. Eu venho de uma cidade que eu brinco, gente, não tem semáforo e o leite vem lá, direto da teta da vaca também. E daí você chega naquele fogão a lenha, tem vários carboidratos, né? Mas assim, agora a gente sabe, né? Então, tanto eu, Gabriel, o Júlio, a Giovana, todos nós temos essa consciência de que a gente precisa consumir em cada alimentação todos os grupos alimentares, né? Dos grupos dos macronutrientes para que a gente possa estar saciado e dar para o nosso corpo o que ele precisa. Então, tanto no café da manhã, no almoço, no café da tarde, no jantar, a gente sabe que precisa de uma porção de proteína, uma porção de carboidrato e uma porção de fibras, junto com os lipídios ali que já está na carne. Então, todos temos essa consciência hoje. E é isso que eu busco passar para as pessoas também. Essa consciência de que eles precisam se alimentar direito. E a partir do momento que eu aprendi isso, tudo mudou. Qualquer lugar que você chega, você vai ter essas melhores escolhas. Né? Exatamente. Eu vou pedir, se é no café da manhã, eu vou pedir um ovo, um omelete com uma fatia de pão e uma fruta. Ou um suco de frutas, de repente. Né? Não gosto muito de suco de frutas porque ele pode te dar um pico glicêmico, enfim. Mas se não tem, você pega a proteína e o carboidrato. No almoço, você vê lá aipim, arroz, feijão, mais macarrão, meu Deus do céu.
Antes, você pegava um pouquinho de Um tudo. pouquinho de tudo. Hoje não. Hoje eu vou lá e opto. Qual desses que eu não estou consumindo, por exemplo, em casa? Em casa, geralmente, arroz e feijão. Estou lá na casa da sogra, tem o aipim fresquinho de lá. Eu vou pegar minha porção de aipim, que vai ser o meu carbo daquela refeição. Minha porção de carne e saladas à vontade. Então, hoje, a gente consegue ter essa visão e está fazendo dessa forma. E, cara, olha, quando a Dá gente certo, come né? certo, você não tem fome, você não tem Corresponde. vontade Sim, de com comer certeza. besteira. Você vai lá e faz atividade física e você vê o resultado aparecer. Não tem erro, não tem erro. E É a você gente- se alimentar direito. Sim. A gente tem que aprender a se posicionar, a gente tem que aprender a dizer não e a dizer sim. O ser humano é o único ser em toda a natureza que, quando não precisa mais fazer alguma coisa, faz para agradar os outros. Se você der comida para o cachorro e ele chegar no limite dele, ele não come mais, nem que você enfie ela abaixo. Ele vai em terra Se lá. você der água para o cavalo encheu a barriga, ele não come, ele não toma mais do que aquilo. Agora, não é incomum a gente estar num ambiente e a pessoa chegar para você, você não pediu, nem pensou naquilo, mas a pessoa te traz aqui uma sobremesa e fala, você quer um pouquinho? Ah, vou pegar um pouquinho. Não precisa pegar, diga não. Olha, isso aqui está além da minha cota, é simples assim.